prorrogação que foi anunciada essa semana pelo governo federal, em mais 2 parcelas, só que não de R$ 600, como está sendo agora, mas sim de R$ 300. E esse é o primeiro ponto a ser observado, O governo está propondo a prorrogação do benefício por mais 2 meses, mas com o valor reduzido à metade. Esse já é o primeiro ponto de observação e de discussão para a gente conseguir elevar esse valor, para manter no mínimo os R$ 600 atuais, que já são considerados bem razoáveis. Bem, qual outra questão que a gente tem que prestar atenção? E o governo propõe um valor reduzido à metade, a extensão do auxílio por um valor à metade. O auxílio emergencial de 3 parcelas, que está vigorando agora, ele saiu a um custo de 152 bilhões. Mas, entretanto, apenas 56% desse valor foi pago efetivamente. Cerca de 76 bilhões, um pouco mais da metade desses 152 bilhões foram pagos. Não à toa, você tem aí 11 milhões de pessoas na fila de espera pelo auxílio, sem sequer ter recebido uma parcela sequer, sem sequer ter, muitos até sem ter seus pedidos analisados, pelo Dataprev, que é quem faz esse filtro, quem faz a análise dos pedidos. Bom, a gente tem que ficar atento a essa questão, porque assim, vamos lembrar lá do começo, o governo inicialmente propôs um auxílio de R$ 200. A Câmara conseguiu elevar o valor para R$ 500, depois o governo veio e cobriu com uma proposta final de R$ 600 e ficou nos R$ 600 atuais. E agora o governo está propondo novamente um valor para a extensão do auxílio, só que baixo, metade do que é hoje, R$ 300 apenas. Isso é importante a gente entender, para que a gente tenha consciência de que vai precisar haver uma militância política, um ativismo político, no sentido da gente cobrar dos representantes, cobrar do Congresso, da Câmara e do Senado, uma elevação desse valor, que esse valor seja prorrogado, mas mantido no mínimo o valor de R$ 600, e não R$ 300, que definitivamente é um valor muito baixo, R$ 600 já é um valor baixo, mas ainda razoável, mas R$ 300 é muito baixo, perto das necessidades do público que é contemplado, principalmente os trabalhadores informais e os desempregados e as pessoas que estão em situação de extrema pobreza. R$ 300 a mais faz toda a diferença, sim, na renda, no orçamento dessas pessoas e nas suas condições de sobrevivência. É preciso a gente enxergar o auxílio emergencial como transitório? Sim, mas não um transitório que tem prazo de validade. E sim um transitório para ir para uma etapa maior, mais avançada do programa. Um transitório que seja um estágio para uma parte mais avançada de um programa de renda básica cidadã, que é o programa que já está aí tramitando. Existem várias propostas sobre renda básica cidadã, cada uma com critérios diferentes, valores diferentes, fontes de financiamento diferentes, mas já existe a proposta da renda básica cidadã. E o primeiro passo, eu enxergo assim, o auxílio emergencial ele é o primeiro passo para a implementação da renda básica cidadã. Então, ele tem essa transitoriedade, mas no sentido dele ser um estágio para um programa maior, mais aperfeiçoado, que é a renda básica cidadã. E não uma transitoriedade com prazo de validade. O argumento do governo é o de sempre, vou reduzir a metade, só posso pagar 300 porque não tem dinheiro. Sempre o mesmo argumento, essa lógica fiscalista e austericida, que é uma das principais responsáveis também aí, indiretamente, por todo esse caos que a gente está vendo na pandemia. Os recursos não são repassados com mais rapidez para a saúde e assistência social, porque a equipe econômica fica aí a conta-gotas, libera os recursos a conta-gotas quando precisaria ser muito mais rápido, porque está sob essa lógica de austeridade neoliberal, de que não pode liberar demais, porque vai quebrar, porque o país vai quebrar, vai falir, nesse dogmatismo ultrapassado, que não se vê em nenhum lugar do mundo, se vê isso. Em todos os lugares do mundo que a gente tem visto é que os governos não têm medido esforços em termos fiscais para viabilizar recursos para a saúde e para a assistência social. E se a gente olhar o esforço fiscal brasileiro, em comparação com os outros países, a gente vê que a gente está bem aqui mesmo. Países, por exemplo, como a Espanha, cujo pacote fiscal saiu a 17% do PIB. O nosso está em 7,8% do PIB, muito, mas muito abaixo mesmo. E o país é o epicentro da pandemia, e isso deveria fazer com que o esforço fosse ainda maior,
né? Já que agora somos o epicentro, precisamos ainda de mais recursos para a proteção social, para a saúde, né? E ainda assim o governo insiste nessa política de conta-gotas que está, de certa forma, matando, indiretamente matando as pessoas, seja nos leitos dos hospitais ou seja de fome, né? Por necessidade. Certo, gente? A gente precisa entender a importância da extensão do auxílio emergencial. Foi um passo importante, mas não nesse valor de R$300. Né? Esse valor tem que ser, no mínimo, mantido em 600. É preciso a gente entender, né, que a gente está aí num pico de pandemia e, né, as medidas restritivas ainda vão ter que ser mantidas por algum tempo. Né? E, mesmo que elas sejam flexibilizadas, por algum tempo a gente ainda vai precisar mantê-las, né, para evitar uma velocidade maior de disseminação do vírus, né, para manter o sistema de saúde operando na sua normalidade, né, com a sua capacidade de atender os pacientes, né, visto que, vamos lembrar que esse vírus não tem vacina e não tem medicamento. Né, então uma vacina deve sair em torno aí de 15 meses em média, então até lá a gente vai precisar manter um certo controle do fluxo de pessoas, né, as medidas restritivas. E mantido esse controle de medidas restritivas afeta, né, naturalmente, principalmente os trabalhadores informais que dependem do fluxo de pessoas, né, para oferir a sua renda. Então, por isso que a gente precisa garantir uma fonte de subsistência para esses trabalhadores. E esses R$600 é um valor razoável, embora seja ainda baixo, né? Mas é um valor razoável. R$300, então, é um valor irrisório, ínfimo, né? E a nossa atuação, a nossa militância tem que ser no sentido de cobrar que esse valor seja mantido. Certo, gente? Eu agradeço a atenção de vocês. Vamos ficar atentos a esta pauta aí, ok? Um forte abraço e até a próxima.